Fala rapaziada, é tempo de jogo, tá? Começando aqui mais um videozinho. Dessa vez a gente tá falando da rodada que define o grupo I, o grupo H e o grupo G. Perfeito? Mesmo formato de ontem, escalação diferente. Dessa vez eu começo no ataque, o Victor fecha o jogo na defesa. Fechou, rapaziada? Brincadeiras à parte, mas a gente manteve esse modelinho aqui pros jogos que estão acontecendo simultaneamente. Então, hoje eu vou passar com vocês o jogo do Noruega e França, Espanha e Uruguai, Egito e Irã. Fechou? E aí, mais tarde, vocês acompanhando o vídeo, o Victor cobrindo o restante. Então, vamos começar pelo grupo G, né? No grupo G, a gente tem um jogo de... Desculpa até confirmando aqui. Grupo G, a gente tem o jogo do Egito e do Irã, um jogo onde o Egito já entrava classificado, pois tinha 4 pontos já antes do começo desse jogo, classificava muito provavelmente entre os melhores terceiros, ou em primeiro colocado, dependendo do resultado da partida da Bélgica e Nova Zelândia, tá? O jogo começa com o Egito em cima e marca o gol muito cedo, aos 5 minutos de jogo, Saber abre o placar pro Egito. E a partir daí, se esperar uma administração melhor do Egito, porque já tá ganhando o jogo, e a partir dessa vitória se administra o resultado para quem classifica em primeiro colocado. Só que pouco tempo depois, aos 10 minutos, o Egito faz um pênalti no Irã. O Irã perde o pênalti, e aí o Irã, que tinha tudo para empatar esse jogo já, 5 minutos depois de tomar o gol, não consegue. Tenta fazer mais uma pressão ali depois da perda do pênalti para recuperar a bola rápido, tentar finalizar, não consegue, mas aos 14 minutos, Rezaian faz o gol de empate do Irã. O Irã vem para essa partida precisando de vitória, perde um pênalti, faz o gol de empate, poderia ter fechado essa partida com 2-1. Depois aí foram poucas chances para cada lado. O Egito não criou praticamente nada o jogo todo, teve 15 finalizações, mas nenhuma grande chance. Pra vocês terem ideia, o gol do Egito não foi uma grande chance criada, porque foi uma finalização, a bola sobe na grande área, o jogador finaliza, a bola passa pelo goleiro e passa pelo defensor que estava dentro do gol para tentar ajudar o goleiro, que, como que eu falei, tava um chuta, tenta de novo no primeiro gol do Egito. E aí calhou que isso não é contado como uma grande chance. Pelo lado do Irã, nós tivemos 5 grandes chances e 13 finalizações. O Irã tentou muito vencer essa partida para poder se classificar direto. Agora ele é um dos melhores terceiros, tá? Ele termina a classificação em terceiro colocado com 3 pontos mais 0 de saldo de gol. E isso, apesar de ser ok, eu acho que a linha de corte nessa Copa do Mundo vai ser um pouquinho maior. Eu não tô nem falando de 4 pontos, todos os terceiros terão 4 pontos. Mas estou falando de, além de talvez ter 3 pontos, ter saldo de gol, que alguns dessas seleções aqui, que a gente até vai citar hoje, eles têm esse saldo de gol de 3 pontos e pelo menos mais 1 ou mais 2 de saldo de gol, tá, rapaziada? Então ficou complicado pro Irã, ainda tem as suas chances, mas ficou bem complicado. O Egito finaliza o grupo em segundo colocado, por causa do resultado da outra partida, o Victor vai passar aí para vocês mais tarde. E esse resultado pro Egito foi ótimo, bom que não cansou ninguém, não perdeu ninguém, deu espaço para todo mundo que tinha oportunidade nesse jogo para jogar. No segundo tempo fez suas modificações, trouxe jogadores do banco de reserva já aos 45 minutos, trouxe o Marwan Antina, o Marmouche entrou no segundo tempo também, já estava sendo poupado, o Marmouche ali é titular, Zico também já estava sendo poupado, entrou no segundo tempo, e saiu o Salah aos 57 minutos, então já poupou outro jogador, e entrou Hanzan Abdelkarim aos 76 minutos também. Então fez as suas mudanças, trocou seus jogadores para poder manter esse resultado. 1-1 pro Egito era válido, era justo e ganhava o que o Egito veio buscar nessa Copa, que é a classificação para a próxima etapa. Show, vamos ver o quão longe vai o Egito. Pro jogo 2, o próximo jogo que nós vamos falar é o jogo H, Espanha e Uruguai. Rapaziada, dos maiores jogos que a gente podia ter nessa fase de grupo, minha honesta opinião, esse foi um dos piores, tá? A Espanha inteira abaixo, ganhou o jogo por
não por mérito, mas por falha individual, não foi nem falha coletiva, falha individual de Uruguai. O goleiro Muslera falha de novo e elimina o Uruguai da Copa do Mundo. A realidade é essa, rapaziada, tá? O goleiro Muslera recebe uma finalização aos 42 minutos do Baena, uma finalização extremamente defensável. O Baena se antecipa no marcador, chuta uma bola meio mascada, não foi uma pancada, não foi nada do tipo. E o goleiro defende, mas a bola bate assim, meio esquisito na mão, parecia que ele tava mão mole, o famoso mão de alface. E ele aceita o gol. 1-0 Espanha, e foi esse o jogo, tá? O Uruguai jogou bem, essa partida do Uruguai jogou bem. Vocês terem uma ideia de questões de estatística, do nível do jogo, que o nível do jogo foi baixo. O Uruguai jogou bem porque pressionou, porque tentou mexer as peças. Vocês terem uma ideia no nível de motivação, tinha jogador que não estava querendo praticamente jogar, ou não estava entregando aquilo que o técnico do Uruguai queria, e o Uruguai, por exemplo, mexeu e tirou o Valverde, que é um dos melhores jogadores dessa equipe. Mudou ele, tirou ele no segundo tempo, e foi no começo do segundo tempo, não tinha dado nem 60 minutos, o Uruguai já tinha tirado o Valverde. Foi um jogo de uma grande chance para cada lado, pra vocês terem uma ideia do nível de que foi esse jogo. Um jogo de 5 finalizações a 6 para a Espanha. Mas foi um jogo abaixo de todo mundo. O meio campo da Espanha não teve controle do jogo. Rodri estava muito mal, Pedri não estava no seu melhor dia. O meio campo trocou, mas quem entrou não teve grandes chances. O Lamine Yamal estava abaixo. Na seleção do Uruguai dá para citar todos. Acho que o melhor jogador do Uruguai foi o Dela Cruz, que, se eu não me engano, entra no segundo tempo, Dela Cruz, e joga muito bem, tá? Entra no segundo tempo aos 45, jogou muito bem, marcava em cima, batia igual um argentino, para falar a verdade, mas jogou muito bem, jogou em cima e teve acho que talvez as melhores chances vieram de jogadas envolvendo o Dela Cruz, tá? Desde o começo do jogo se via muita faísca entre o Canóbio e o Cucurella, cabeludo Cucurella, e eu imaginava que algum deles sairia do jogo. Só que o Canóbio sai do jogo por uma entrada criminosa no Cubarsi. A entrada não foi nem tão forte, ou nem pegou na canela, coisa do tipo. O problema foi o jeito que foi se tornando, tá? O Canóbio já tinha ido brigar com o árbitro, pra cima do árbitro, por causa de um lance envolvendo o Dela Cruz, que bateu no Nico Williams numa jogada assim que era contra-ataque, mas que o tempo estava acabando e aí ele queria parar o jogo, só que ele bate numa proporção desnecessária. O Nico Williams se levanta, vai para cima dele, e aí o Canóbio toma as dores. O Canóbio, pra você ter uma ideia, quase bateu no juiz. Então, assim, tava merecendo ser expulso. O Uruguai brigou muito, tentou muito, mas a realidade nessa Copa ele não jogou pouco. O Uruguai jogou nada nessa Copa do Mundo. Empatou com o Cabo Verde, méritos para Cabo Verde porque tem feito nessa Copa, mas não pode empatar com o Cabo Verde. Assim como a Espanha também não pode ter empatado com o Cabo Verde, tá? Empatou com a Arábia Saudita, méritos da Arábia Saudita, mas o Uruguai não pode empatar com a Arábia Saudita. E perdeu para a Espanha num jogo onde a Espanha realmente era a favorita, né? Mas e que se perdesse poderia ter se complicado nesse grupo também. Então, assim, era um jogo onde ambos precisavam da vitória, ou pelo menos um empate. O empate talvez servisse para o Uruguai, dependendo do resultado da partida de Cabo Verde. Mas era um jogo onde o Uruguai jogava a vida dele e não jogou como quem precisasse, entendeu? A força tinha, a vontade tinha, mas não tinha futebol. Não tinha futebol para mostrar nesse jogo e ficou devendo. A maior pelada, que a gente pode chamar assim, nessa fase de grupos foi essa. E um dos piores jogos dos jogos grandes dessa Copa do Mundo, tá? O juiz não quis marcar muitas faltas ou falta nenhuma, para falar a verdade. Fiquei surpreso que expulsou o Canóbio porque o juiz estava muito mal no jogo. As faltas aconteciam, ele não optava nada, ele queria ver o jogo seguir e o jogo foi se perdendo, o árbitro perdeu a temperatura do jogo porque também não marcava falta nenhuma. E aí, com isso, deu no que deu, tá, rapaziada? O Uruguai é eliminado, a primeira campeã do mundo a cair é o Uruguai. Ficou em terceiro colocado, mas quem vocês sabem, os melhores terceiros se classificam e o Uruguai não vai classificar com 2 pontos menos 1 de saldo de gol. Tá? Então o Uruguai tá eliminado,
já era pro Uruguai. E a gente fica de olho aí no que vai acontecer. Muito provavelmente o técnico de Uruguai vai cair. E a Espanha que se cuide, tá? Fez uma fase de grupo terrível, sendo bem sincero. A única vitória boa foi a vitória contra a Arábia Saudita, que venceu de 4-0, mas contra a Arábia Saudita se espera isso. Contra Cabo Verde se esperava uma vitória, enquanto o Uruguai se esperava um jogo mais de domínio, de controle de jogo. Não teve domínio, não teve controle. Arábia Saudita, ok, não tem muito que avaliar num jogo de 4-0 contra um time muito inferior. E o jogo Cabo Verde, a Espanha não conseguiu furar uma defesa muito fechada. E tem jogadores para isso, e não conseguiu fazer isso. Então, assim, se a Espanha não se cuidar, não melhorar o estilo de jogo, não melhorar o que veio fazer para essa Copa do Mundo, ela não vai chegar como uma das favoritas desse jeito, tá, rapaziada? Desse jeito, não passa das quartas, na minha opinião. Posso ser leigo e tal, mas pode ser que o De La Fuente tenha uma estratégia daqui pra frente, mas temos que ver isso aí. E pra fechar, rapaziada, o grupo I, onde eu vou falar de Noruega e França, um jogo onde eu sinceramente esperava um jogão, mas a Noruega entrou assim, já estamos classificados, a realidade é essa. Podia ter brigado pelo primeiro colocado do grupo? Podia, mas ela não quis arriscar nenhum dos seus jogadores. Odegaard não jogou, Sorloth não jogou, Haaland não jogou, porque eles queriam ter poupado realmente os jogadores. Então, entrou a Noruega reserva para esse jogo contra a França. Entrou a França com força total. E o jogo terminou 4-1, com um gostinho de que, se a Noruega tivesse com o time titular, além de ter sido um jogaço, tá? Um jogaço bem grande, muito provavelmente teria sido um empate ou talvez até uma vitória para a Noruega, tá? O primeiro gol sai aos 7 minutos com Ousmane Dembélé, jogou uma barbaridade. Inclusive, é um hat-trick, mais uma briga da artilharia. Aos 20 minutos, Ousmane Dembélé. Aos 21 minutos, a Noruega desconta com Asgard, aos 21 minutos. E aí você fala, pô, 2-1, tem como querer um pouco a Noruega e tal. Mas aos 32, Ousmane Dembélé faz mais um gol. Inclusive até um golaço que dribla o jogador, uma pancada no canto, bateu colocado, bateu bonitinho. E fecha o resultado dessa forma, tá, rapaziada? No primeiro tempo, no começo do segundo tempo, a Noruega tem um pênalti a seu favor, o jogador desperdiça, bate muito mal na bola. E aos 94 minutos, o Doué faz um gol, cruzamento, bola na área, cabeçada, gol, fecha o jogo. Mbappé passa em branco, não soma gols na artilharia. A Argentina ainda joga, então tem chance do Messi descolar nessa artilharia, tá? Que hoje é o artilheiro com 5 gols. A gente tem agora um grupo bem grande empatado com 4 gols. A gente tem Mbappé, Vinícius Júnior, Haaland, Dembélé e tem mais um, acho, se eu não me engano, tem um canadense, acho que é o Johnson, que também tá com 4 gols, tá? Segue viva essa briga pela artilharia, ainda tem jogadores com 2, 3 saldo de gols que vão jogar ainda. Cristiano Ronaldo pode vir para essa briga também agora na próxima rodada. Outro jogo contra a Colômbia, jogo difícil, jogo pegado. Mas é isso, rapaziada, dos meus jogos foi isso. O Vitor vem logo em seguida, inclusive já tá aí. Ele vai passar para vocês os jogos restantes e eu espero que vocês tenham gostado, rapaziada. Até a próxima. Fala, rapaziada, valeu, Harrison, dando continuidade aqui à sequência dos grupos, tá? Bora continuar com o grupo G, né? Finalizar com Nova Zelândia 1, Bélgica 5. A Bélgica finalmente estreou na Copa do Mundo, uma vitória, assim, muito sólida, com saldo de gols, que é o que ela precisava para até se classificar em primeiro. E ela consegue, né? Um jogo muito tranquilo com a Nova Zelândia. Ela fez 2 partidas muito abaixo contra Egito e Irã. Não conseguiu impor sua ofensividade e acabou pecando nos finais das partidas, né? Agora ela pegou um adversário mais fragilizado, a Nova Zelândia até brigava por vaga, mas aí seria muito difícil. Esse grupo ele estava muito embolado e a Nova Zelândia conseguiria classificar se ganhasse da Bélgica e não quis nem arriscar isso, né? Foi um completo amasso. Vou passar um pouquinho das estatísticas aqui para vocês. Bélgica finalizou 35 vezes contra 6 da Nova Zelândia e teve 4 grandes chances contra 0 da Nova Zelândia, né? Escanteios também, chuva de escanteios, foi um verdadeiro amasso. E ele começou logo no primeiro tempo com o Trossard,
O Trossard dá pra gente dizer que é o melhor jogador belga do momento, joga no atual campeão inglês e tem esse status de referência técnica pela idade do De Bruyne, pela idade do Lukaku e também pela inconsistência do Doku. E ele faz 1-0 no primeiro tempo, e aí a gente acha que acaba o primeiro tempo 1-0, que ia ficar só nesse placar, mas no segundo tempo o Trossard novamente faz 2-0, uma jogada dentro da área, e aí abre a porteira, né? A Nova Zelândia começou a atacar o jogo e no contra-ataque, Kevin De Bruyne de esquerda, né, aquele chute fora da área cruzado dele, que atrai pesadelos para os brasileiros, inclusive para mim, fez aí o 3-0, sacramentando. E esse placar, como o jogo ele era junto com o jogo do Egito, ele classificava já a Bélgica em primeiro, porque estava com um gol a mais que o Egito. Mas a Nova Zelândia faz 3-1, e aí no momento que ela faz 3-1, muda, né? O Egito cai para primeiro, e o Egito vai para primeiro e a Bélgica cai para segundo. E o que isso muda no chaveamento? Bom, é mais uma questão de oitavas de final, né? O time que ficar em segundo desse grupo enfrenta a Austrália, que é uma seleção mais fraca, porém, passando da Austrália, provavelmente pegaria uma Argentina, e pelo que a gente sabe, né, do que é o mundo do futebol, quanto menos campeões do mundo você enfrentar durante o caminho, melhor pode ser sua trajetória, né? Aí fez 3-1, o Egito estava se classificando em primeiro, lá no jogo dele mesmo empatando, e a Bélgica teve que voltar novamente a dar um gás para poder fazer esses gols. Colocou o Lukaku, e o Lukaku fez o quarto gol, um gol presença de área, precisava muito desse gol, não está fazendo uma boa Copa do Mundo. E no finalzinho, já nos acréscimos, o Salamakers fez o quinto gol da partida, fechando o caixão 5-1, garantindo a primeira colocação do grupo e ir para uma chave um pouco mais tranquila para a Bélgica, né? Porque agora a chave ela tá muito fácil para a Argentina, porque acaba pegando outras seleções aí que não estão do mesmo nível dela. O grupo ele finalizou aí com a Bélgica em primeiro com 5 e 4 gols de saldo, Egito em segundo com 5 e 2 gols de saldo, e o Irã em terceiro com 0 gols de saldo. Vale lembrar que o Irã ainda pode se classificar entre os 8 melhores terceiros colocados, a depender do que vai acontecer nos jogos de hoje, tá? Dependendo do que acontecer nos jogos de hoje, com 3 pontos e 0 de saldo, ele pode ser um dos oitavos, um dos terceiros a se classificar. Dando sequência aí, a gente tem o grupo H, né? Eu fiquei com Cabo Verde e Arábia Saudita, né? Enquanto nosso querido Harrison assistiu Uruguai e Espanha, e eu assisti um jogo melhor, tenho certeza. Mesmo que tenha sido 0-0, um jogo que não tivemos gols, mas era assim, a situação do grupo era, o Cabo Verde, ele já imaginava que com o empate ele se classificaria, porque a fase do Uruguai é muito ruim, e a chance do Uruguai perder para a Espanha era muito grande, então o empate já classificaria ele na segunda colocação. Porém, ele foi muito mais incisivo, né? Ele tentou mais, as estatísticas aqui mostram 15 finalizações, 4 escanteios, o dobro de finalizações da seleção da Arábia Saudita. A Arábia Saudita também poderia se classificar com uma vitória, então foi uma postura assim vexatória da Arábia Saudita, uma Copa do Mundo muito abaixo, não jogou nada. O futebol saudita a gente sabe que tem evoluído com a chegada de grandes jogadores europeus, grandes jogadores brasileiros dentro da liga, mas ela não consegue se mostrar dentro da Copa do Mundo, e foi completamente dominado por Cabo Verde, não teve uma grande chance só, mesmo precisando do resultado, né? Dá pra gente falar que a Arábia precisava mais da vitória que Cabo Verde, porque o Cabo Verde com empate provavelmente se classificaria. E dito e feito, né? O jogo foi 0-0, se classificou, uma das histórias da Copa do Mundo, a seleção cabo-verdiana não perdeu para nenhum time do grupo, 3 partidas, 3 empates, empatou com a Espanha, empatou com o Uruguai, empatou com a Arábia Saudita, e vai jogar um mata-mata de Copa do Mundo pela primeira vez, vai enfrentar a Argentina, né, do Lionel Messi. A gente vai ter aí Vozinha e Lionel Messi, com certeza aí o Messi já deve estar se preparando para bater o recorde de 25 gols na mesma partida de uma Copa do Mundo, mas a gente vai confiar no Cabo Verde. Cabo Verde aí fala um bom português, e vamos acompanhar e torcer para essa seleção aí fazer cada vez mais história, porque é realmente uma campanha impressionante. O grupo ele finalizou com
a Espanha na primeira colocação com 7 pontos e 5 de saldo, Cabo Verde em segundo com 3 pontos e 0 de saldo, Uruguai, a decepção, com 2 pontos e menos 1 de saldo, e a Arábia com 2 pontos e menos 4 de saldo. Esse grupo aí não vai classificar nenhum terceiro, só mesmo o primeiro colocado e o segundo, Espanha e Cabo Verde. Para falar aí do último grupo da rodada, vamos falar do grupo I, né? Senegal e Iraque, né? 5-0 para Senegal. A gente vem falando muito desde antes da Copa do Mundo que Senegal é uma seleção muito forte, mas que caiu num grupo muito difícil, que é o grupo com França e Noruega. Mesmo assim, ela não jogou mal contra essas duas seleções, não conseguiu ganhar nem pontuar. Era esperado que pelo menos um empate com a Noruega ela conseguiria, mas não foi o que aconteceu. Então ela foi para essa última rodada com menos 2 de saldo, precisando recuperar todo esse saldo para tentar se classificar entre os melhores terceiros com um saldo bom, e pegou a pior seleção do grupo, uma das piores da Copa, que é o Iraque, e ela conseguiu aí fazer o seu saldo de gols, né? Começa já no primeiro tempo com 4 minutos, o Diarra já faz o primeiro gol, já dá o tom do jogo, o Senegal pressiona, não consegue ampliar o placar no primeiro tempo, mas o Sulaka, jogador do Iraque, ele é expulso. E aí quando ele é expulso, abre totalmente o leque da partida. A gente já imaginava que o segundo tempo fosse uma avalanche, e foi. O Ismaila Sarr já fez o segundo gol de novo. O Ismaila Sarr aí tem feito uma Copa do Mundo espetacular, é o melhor jogador dessa seleção, tá? O Sadio Mané, num jogo de 5 gols de Senegal contra o Iraque, ele conseguiu não fazer nenhum. Então a fase do Sadio Mané é muito ruim, não faz uma boa Copa, e o Ismaila Sarr pegou esse protagonismo para ele, fez o segundo gol, já tinha feito 2 gols contra a Noruega, estava presente muito bem no jogo contra a França, então é o protagonista do time. O Pape Gueye fez o terceiro gol, também com assistência do Ismaila Sarr, e também fez o quarto gol. O Pape Gueye, 2 gols na partida, um dia de artilheiro para ele, fazendo 4-0, e no final o Ndiaye fez um golaço, fechando 5-0, garantindo aí o Senegal na próxima fase, né? Porque o Senegal ele tem 3 pontos, mas ele está agora com mais 2 de saldo, né? Então, eu falei do Irã, o Irã está em terceiro, se classificando atualmente, mas ele tem 0 de saldo. Então, a seleção que tem 2 de saldo, ela já está classificada, e muito provavelmente a gente vai ter aí um Senegal e Inglaterra na próxima fase, que seria um jogo espetacular. E é uma classificação merecida, né? Senegal é uma seleção muito qualificada, vem sofrendo muitas turbulências durante sua estadia na Copa do Mundo, salários atrasados, o treinador aí não recebe um bom salário, hotéis ruins, não deixaram levar o garçom, alimentação também abaixo. Então eles mereciam essa classificação. E agora, né, já dá para dizer que esse era um grupo que a gente imaginava que os 3 classificariam, o grupo I. Então foi fechado aí com França em primeiro colocado com 9 pontos, Noruega com 6 e Senegal com 3. O Iraque, saco de pancada de todo mundo, ficou com 0 pontos. É isso, bora só fechar aqui o vídeo com a agenda de hoje, o último dia da fase de grupos da Copa do Mundo, tá? Depois de hoje não passa, a gente já vai saber aí como vai ficar o chaveamento, quem a gente vai enfrentar quem vai se enfrentar nos 16 avos, nas oitavas, quartas, semifinal, aí adiante. Hoje começa bem mais tarde, tá? Começa às 18 horas com Croácia e Gana. Dá meu palpite aqui que esse jogo vai ser 1-1. Acho que a Gana aí vai segurar muito esse placar, porque ela também tá se classificando. E o empate também, se eu não me engano, ele é muito bom para a Croácia, que também dá para a Croácia se classificar entre terceiros. Panamá e Inglaterra. Aqui a Inglaterra precisa voltar, né? Precisa golear, precisa jogar bem. Eu acho que vai fazer 4-0 no Panamá. Às 20h30, a gente tem República Democrática do Congo e Uzbequistão. O Congo ele ainda briga por classificação, então ele precisa ser incisivo nesse jogo. Pega o Uzbequistão já eliminado, então tem que golear. Golear, na verdade não, né? Tem que ganhar, que é o mínimo. E a gente tem o jogaço, para mim o jogaço dessa última rodada da fase de grupos, Colômbia e Portugal, também às 20h30. Um jogo que eu vou torcer muito para Portugal, porque eu quero que Portugal fique em primeiro e vá para a chave da Argentina, porque eu quero ver Argentina e Portugal. Então eu vou apostar aqui em 2-1 para Portugal. Colômbia é uma seleção muito forte, joga pelo empate.
mas eu acredito que Portugal, com o seu poderio ofensivo, pode ganhar esse jogo. Fechando a fase de grupos, 11 horas, Jordânia e Argentina. Vamos poupar tempo aqui, né? Eu não vou nem palpitar esse jogo, todo respeito à Jordânia. E também já foi falado que a Argentina vai toda reserva, então esse jogo aí eu vou passar. E Argélia e Áustria, o último jogo aí, também às 23 horas. É um jogo que chama muito a atenção, porque os dois times se classificam com empate. Então o que a gente está esperando é um jogo de comadres, assim como aconteceu em Paraguai e Austrália. Mas, curiosamente, né, teve uma Copa do Mundo aí que a Áustria, se ela ganhasse uma partida, ela poderia ajudar a Argélia a se classificar, e ela foi lá e perdeu, e eliminou a Argélia. Nessa época não tinha jogos simultâneos, foi depois desse jogo, depois disso que aconteceu, que os jogos simultâneos começaram a acontecer para evitar esse tipo de placar que a pessoa joga para eliminar outro, mesmo sem o outro jogar. E os dois hoje podem se classificar com empate. Eu acredito que seja um empate de 0-0. Não acredito que nenhuma vá tentar mais que a outra, até para não tomar gols. E a Áustria, se ela empatar esse jogo, ela fica em segundo e entra no caminho da Espanha. Fechou? É isso, rapaziada. Gostou do vídeo? Deixa o like, comenta, compartilha. E até a próxima, que tá acabando já, hein?